Então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje vamos continuar a estudar a cavidade retangular. Lembrando que ela tem aplicações não só na secagem ou cozimento de alimentos, como, por exemplo, o forno de micro-ondas, que alguns de nós temos na cozinha, mas também em aplicações industriais, para secagem de grãos, secagem de minério, sementes, por aí vai. Mas também nos dispositivos optoeletrônicos, em particular circuitos de micro-ondas, cavidades ou metálicas ou dielétricas são utilizadas para realizar o que seria equivalente a um circuito RLC em frequências mais altas. Aqui o nosso interesse é investigar o comportamento físico de uma cavidade, no caso, para simplificar a matemática, uma cavidade retangular, e ver como ela se comporta, em particular quando você tem perdas no interior dessa cavidade. Porque o comportamento e, consequentemente, o funcionamento de uma cavidade é bem distinto daquilo que a gente viu até o momento. Propagação de onda plana, propagação em linhas de transmissão, em guias de onda, sempre propagação, transmissão de informação de um lado para o outro. Aqui não tem isso. Aqui o comportamento é mais parecido, análogo ao de uma mola oscilando. Vocês viram em física, no ciclo básico, se a mola não possui perdas, ela oscila para sempre. Se por acaso essa mola tiver perdas, você tem um amortecimento na oscilação. Então aqui, quando a gente introduzir daqui a pouco perdas no interior dessa cavidade, ao invés de termos atenuação, nós vamos ter amortecimento. A palavra atenuação é reservada para o caso de propagação de uma onda, na medida em que ela propaga, com as perdas, a amplitude vai diminuindo. Por exemplo, se houver perdas. No caso da variação temporal, da oscilação, a gente não fala em atenuação, a gente fala em amortecimento. Então, no caso da cavidade retangular, nós temos 6 paredes. Repare que as 6 paredes estão localizadas em planos, onde uma das coordenadas é constante, enquanto as outras variam livremente, lógico, enquanto você estiver no interior da cavidade. Consequentemente, a gente pode, mais uma vez, usar separação de variáveis, e no caso das coordenadas retangulares, ao usarmos separação de variáveis, as funções fx, fy e fz são combinações de senos e cossenos. Nós vamos usar senos e cossenos para todas elas, porque aqui não vai haver propagação de energia. Nós temos soluções estacionárias nas 3 direções. Então, o mais conveniente é não usar os exponenciais complexos, e sim combinações de seno e cosseno. E aí o nosso potencial psi, que representa a componente Z do campo elétrico ou a componente Z do campo magnético, dependendo se a solução é TM ou TE, vai ser dada pelo produto dessas 3 funções. Sempre lembrando que a equação da separação de variáveis é kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado igual a k ao quadrado. E nessa análise inicial, que a gente começou na última aula, por enquanto, cavidades sem perdas. Ou seja, não só as paredes são condutoras elétricas perfeitas, como também o dielétrico é ideal. Por isso que aqui não coloquei o epsilon complexo, não coloquei o índice C no epsilon. Então, quando não tiver o índice C no epsilon, é porque a gente está considerando que ele é real, o dielétrico é ideal. E aí a gente, com as expressões do campo elétrico e do campo magnético, para os modos TE, o potencial representa a componente Z do campo magnético. Das leis de Ampère e Faraday, a gente chega nas demais componentes, tanto do campo elétrico como do campo magnético, em função da componente Z do campo magnético. E aí, aplicando as condições de contorno, a gente obtém não só
as combinações de seno e cosseno para cada uma das funções fx, fy, fz, mas também os valores dos autovalores kx, ky, kz. Kx é um múltiplo de π sobre A, e a gente usa a letra M para caracterizar esse múltiplo. Ky é um múltiplo de N, um múltiplo de π sobre B, e a gente usa a letra N para caracterizar esse múltiplo, para não confundir com o outro. E, finalmente, Kz é um múltiplo de π sobre D, onde a gente usa a letra P para caracterizar esse múltiplo. A, B e D são as dimensões dessa cavidade retangular. A é a dimensão em relação à direção x, B é a dimensão em relação a y, a direção y, A e B são as mesmas dimensões, a mesma geometria utilizada para caracterizar a seção reta do guia retangular, para que os resultados sejam parecidos, e D, finalmente, é a dimensão ao longo do eixo Z. Temos agora duas paredes extras em relação ao guia, uma lá atrás, em Z igual a 0, outra aqui na frente, em Z igual a D. Então, e no caso das soluções TE, dá para mostrar que M igual a 0 não te fornece solução trivial. N igual a 0 também não te fornece solução trivial. No entanto, se os dois forem nulos simultaneamente, aí teremos solução trivial. Então, M igual a 0 e N igual a 0, M e N não podem ser nulos simultaneamente. E o P não pode ser nulo nunca. Se o P for nulo, aí você, se olhar aqui nas expressões do campo, se o Kz for nulo, você já tem solução trivial de cara. O f de z, a função que varia com z, é nula. Então, o Kz, perdão, consequentemente o P, nunca podem ser nulos para a solução TE. E aí, na próxima transparência, estão aí as componentes do campo elétrico e do campo magnético para esses modos TE. E eles são representados por um triplo, MNP, Kx, Ky, Kz. Seguindo passos semelhantes, também achamos na aula passada a distribuição de campo para os modos TM. As fórmulas são outras, porque agora a componente que não é nula é o EZ. Então, as demais componentes de campo elétrico e magnético são obtidas em função do EZ. As expressões são ligeiramente diferentes, porém as condições de contorno são as mesmas. Campo elétrico tangencial nulo em cada uma das 6 paredes. E no final, obtemos as mesmas expressões para Kx, Ky e Kz, porém com diferenças. Agora, nem o M, nem o N, ou seja, nem o Kx, nem o Ky podem ser nulos, em hipótese alguma. Se um deles for nulo, já te dá solução trivial automaticamente. Mas o P pode, o Kz, o alto valor Kz, pode ser nulo, porque agora a função vai ser proporcional a cosseno. E se o argumento for 0, você tem 1. Então, o P pode ser 0 para a solução TM. E, como para a solução TE, a solução TM possui a mesma equação para a separação de variáveis. K ao quadrado é igual a Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado, onde Kx é um múltiplo de π sobre A, Ky é um múltiplo de π sobre B, e Kz é um múltiplo de π sobre D. Essa expressão vale tanto para os modos TE como para os modos TM. Consequentemente, podemos estudá-la de uma maneira generalizada, que vale para qualquer modo TE ou TM. E, essencialmente, foi isso que a gente viu até o final da aula passada. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não, professor, beleza. Oi? Beleza, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Opa.
Errei aqui. Então, vamos continuar o estudo das cavidades retangulares, ainda assumindo que as cavidades não possuem perdas, nem nas paredes condutoras, nem no interior dielétrico. E aí vamos definir a frequência de ressonância. Então, eu estou repetindo aqui aquela fórmula da separação de variáveis. K ao quadrado, que é igual a ômega ao quadrado mi epsilon. Mi epsilon, o produto mi epsilon, é o inverso da velocidade da luz ao quadrado. É kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Repare que, diferentemente do guia de ondas, kx está definido, múltiplo de π sobre A, ky está definido, múltiplo de π sobre B, e kz também está definido, múltiplo de π sobre D. Kz aqui não é mais uma constante de propagação, é um alto valor que desempenha as mesmas funções que o kx e o ky. Ora, dado um certo modo, seja ele TE ou TM, dada a geometria do guia ABD, dado um modo MNP, este valor está fixado. Uma vez conhecido o dielétrico no interior dessa cavidade, o produto μ também é conhecido. Logo, o que essa igualdade nos diz? O que essa igualdade nos diz em relação a ômega? O que a igualdade diz em relação a ômega? Oi? Que ômega vai ser sempre constante? Não sei. Dado um modo, ele só pode existir numa única frequência. E essa frequência, não confundi-la com a frequência de corte do guia, melhor, do guia não, do modo, né, dentro de um guia, essa frequência é a frequência de ressonância. Ou seja, se a cavidade for ideal, sem perdas, aquela distribuição de campo só consegue ser estabelecida no interior do guia nessa frequência. Se você estiver fora daquela frequência, a energia associada àquele modo não consegue entrar dentro da cavidade. Por exemplo, se você alimentasse essa cavidade através de um cabo coaxial e esse cabo coaxial fosse, enfim, localizado de tal maneira que só uma determinada distribuição de modo pudesse ser excitada dentro da cavidade, enquanto a frequência de operação não for rigorosamente igual à frequência de ressonância, definida por essa igualdade, você não consegue jogar energia para dentro da cavidade. É como se no final da linha de transmissão você tivesse uma carga puramente reativa. Toda a energia é refletida de volta, ela não entra dentro. Aí você vai mexendo na frequência do gerador até que você chega na frequência de ressonância. Aí a carga que você tem no final da linha de transmissão deixa de ser puramente reativa. E energia consegue entrar para dentro da cavidade. Daqui a pouco vamos introduzir perdas. Na aula de hoje, por enquanto, perdas apenas no dielétrico. Essa perda vai quebrar esse equilíbrio de que a energia só pode existir numa frequência. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, alguma pergunta? Não, beleza. Então, assumindo que o meio não é dispersivo, ou seja, que o epsilon não varia com a frequência, a determinação da frequência de ressonância é fácil. É só passar o μ epsilon para o outro lado e tirar a raiz quadrada. E lembrar que ômega é igual a 2π vezes f. Então está aí a fórmula da frequência de ressonância, que vale tanto para os modos TE como para os modos TM de uma cavidade retangular. Só tomando cuidado que para os modos TE, P não pode ser zero. E para os modos TM, nem M nem N podem ser nulos. E aí, na próxima transparência, temos um exemplo bem simplesinho para a determinação das frequências de ressonância de alguns modos
no interior de uma cavidade retangular. Então, uma cavidade retangular, onde a dimensão A é 5 centímetros, B é igual a 3 centímetros e D é igual a 10 centímetros. Então, repara que aqui nesse exemplo, o A é maior que B, só que os dois são menores do que D. E lá dentro, a gente põe vácuo. Aqui está dizendo que é ar, mas a gente vai assumir as mesmas propriedades do vácuo. Permeabilidade, permissividade iguais às do vácuo. As paredes são condutoras elétricas perfeitas. Na próxima semana, a gente vai ver o que acontece quando o condutor deixar de ser perfeito. Continuará sendo um bom condutor, um excelente condutor, mas não mais perfeito. Isso a gente vai deixar para a próxima aula. Aqui, as paredes são perfeitas, condutoras perfeitas, e determine a frequência de ressonância para alguns modos. E aí, está aqui a tabela. Enfim, eu poderia começar um de cada vez, mas está aqui a tabela toda. Então, eu comecei, fazendo o N igual a 0, enquanto que os outros dois são unitários. Repara que esta combinação, na atual geometria, vai te dar a menor frequência de ressonância. Por quê? Porque, repara, B é a menor dimensão. B é a menor dimensão. O inverso de B é o maior termo que você tem aqui. Se o B é a menor dimensão, o inverso dele é maior que os demais inversos. Então, se você quer diminuir o valor dessa frequência, mantendo o mesmo dielétrico lá dentro, e sabendo que só um deles aqui pode ser 0, então você vai zerar exatamente o inverso da menor dimensão. Por isso que a combinação M igual a 1, N igual a 0 e P igual a 1 fornece a menor frequência de ressonância, que nesse caso deu 3,35 GHz. Na nossa solução, N igual a 0 só pode ser TE. TM não pode ter N igual a 0. Consequentemente, na nossa definição de TE e TM em relação à direção Z, esse é o modo TE 101. Então, quando B for a menor dimensão, o modo com a menor frequência de ressonância vai ser o TE 101. E ele vai ser, então, chamado de modo fundamental dessa cavidade, porque é o modo com a menor frequência de ressonância. Alguma pergunta? Não, beleza. E aí eu prossegui. Então, o próximo modo, eu alterei o P para 2, mantendo o M e o N, 1 e 0. Como o N é igual a 0, só pode ser TE. Então, este é o modo TE 102, cuja frequência de ressonância deu 4,24. Aí eu fui para o 011. Como o M é 0, só pode ser TE. É o TE 011. E está aqui a frequência de ressonância dele. Aí eu fui para o 110. Repara que o 0 agora é P. P quer dizer, o P agora é igual a 0. Ora, P igual a 0 só pode ser TM. Então, este é o TM 110. Depois o 012 volta a ser TE. E, finalmente, tem um aqui, onde nenhum deles é 0. 111. Pode ser tanto o TE 111 como o TM 111. E por aí vai, tá? Eu tentei colocar aqui em ordem. É possível, é provável que tenha faltado aqui algum modo cuja frequência de ressonância está entre esses valores aqui. Tá? Não garanto que não esteja faltando algum modo aqui. Mas aqui estão alguns dos primeiros modos. Então, esse
que possui a menor frequência de ressonância, no caso aqui com B tendo a menor dimensão, é o TE101, esse é o dito modo fundamental, é aquele que tem a menor frequência de ressonância. E modos que possuam a mesma frequência de ressonância são chamados de modos degenerados. Aqui temos dois casos. Para as dimensões que foram fornecidas, calhou do modo TM110 ter a mesma frequência de ressonância do modo TE012. Então, calhou, por causa das dimensões escolhidas, desses dois modos terem a mesma frequência de ressonância. Consequentemente, esses modos, nessa situação, são ditos degenerados. E aqui também, ó, apesar deles terem o mesmo triplo MNP, no caso 111, o TE111 não tem nada a ver com o TM111. São modos totalmente diferentes, totalmente independentes um do outro, mas possuem a mesma frequência de ressonância. Então, esses modos aqui também são degenerados. E todos os demais modos TE e TM MNP, onde nenhum deles seja nulo. Alguma pergunta? Não. Não, tranquilo. Bom, o que nós vamos fazer agora é incluir perdas nessa cavidade e ver qual vai ser o comportamento dessa cavidade quando houver perdas, que é a solução usual, que é o caso normal. Um forno de micro-ondas que você tem lá na cozinha, quando você põe lá o saco de pipoca lá dentro, ou alguma comida para cozinhar, para assar, você está... Para começar, que o forno não é ideal, né? Você tem perdas, mesmo que ele esteja vazio lá dentro. Mas, de qualquer maneira, quando você põe lá a comida, ela absorve calor, é perda. Ela esquenta. Não é que ela absorve calor, né? Mas a radiação faz com que, e a dissipação que você tem naquele meio, faz com que ele aqueça. Tanto que no caso do forno de micro-ondas, você tem que continuamente ficar bombeando energia lá para dentro através de uma válvula, né? Uma válvula Kleinstrom. Então ela vai bombeando micro-ondas na faixa aí de 2,4 GHz lá para dentro. E aí, o que acontece nessa situação? A gente não vai chegar a colocar um saco de pipoca dentro da cavidade, mas agora, na próxima etapa, a gente vai assumir que a permissividade ela é complexa, ou seja, você tem um dielétrico lá dentro que é dissipativo. Lá dentro continua sendo um meio linear, homogêneo, isotrópico, porém agora ele vai ser dissipativo. E o que acontece com a solução? Então, agora, nessa aula, vamos incluir as perdas no dielétrico e fazer as análises necessárias. Na próxima aula, a gente inclui as perdas no condutor. Então, quando você tiver perda no dielétrico, por enquanto, as paredes continuam sendo condutoras elétricas perfeitas. Consequentemente, as condições de contorno nas 6 paredes continuam rigorosamente iguais às condições utilizadas na última aula para obter os campos. E, consequentemente, você vai obter os mesmos valores de Kx, Ky e Kz, que são as mesmas condições de contorno. Nas equações anteriores, o que muda é que o epsilon deixa de ser real, ele passa a ser complexo. Então, repara, ó, eu coloquei agora o Czinho na permissividade, é epsilon complexo. Como no interior a gente vai assumir um meio dielétrico, esse epsilon complexo é um epsilon linha menos j epsilon duas linhas. O que acontece agora com a igualdade? Essa igualdade aí não é igualdade mais, né? Ou é? Oi? Porque agora, como tem um complexo aí, Ah, esse lado direito da fala um pouco igualdade mais alto, um pouco mais próximo do tá microfone, baixo? que a sua voz está muito baixa aqui. Ah, tá. O lado direito da igualdade aí, quando o epsilon é complexo, ele tem que mudar isso aí, né?
Deixa eu sair rapidinho aqui da apresentação, só para ver se o meu alto-falante aqui está ligado no máximo. Ah, tá. Na verdade, ó, a culpa foi minha. Agora eu aumentei aqui o volume. A culpa não era sua, a culpa era minha, que o meu alto-falante estava... Pronto, agora estou te ouvindo bem melhor. Pronto, Não, vamos beleza. lá. Fala de novo, por favor. Não, o lado direito da igualdade. Tem como você diminuir um pouquinho o alto-falante? Que agora tá dando eco. Então, peraí, vou ter que sair de novo. Só um Só pouco. um segundinho. Aí, beleza. Ver se a gente chega no meio termo aqui. Não, beleza. Como o epsilon é complexo aí, né? Esse lado direito da igualdade aí tem que ser reescrito, não? Não, ou... Não, nossa, eu tô na dúvida, viu? Opa! A ideia é essa mesmo, é fazer pensar. Que só escutar, 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 a gente cai no sono. Quando a gente discute, a coisa fixa melhor. O Kaique entrou ou não? Não, acho que ele Eu não espero que ele entrou esteja hoje. escutando depois esse vídeo. Onde é Mas, que está o então, erro? Tem um erro aí. Tem um erro aqui. De onde vem esse erro? pois é, eu tô... Pensa na mola oscilando com perdas. Pensa na variação Ah, temporal tá. da oscilação com o tempo. O A que que frequência, acontece? a Oi. frequência, a frequência pode ser complexa também. Em outras palavras, você agora não tem mais o regime temporal harmônico, harmônico temporal. Você não consegue mais descrever a variação temporal do campo com uma senoide, um seno de ômega t ou um cosseno de ômega t. Você não consegue mais. Então, o que está errado é que nós estamos usando a notação fasorial errada. Em outras palavras, a gente não pode usar a notação fasorial para representar esse problema, dado que ele não é mais harmônico no tempo. E aí, o que a gente faz? Chora? Ou termina o curso aqui e fala assim, ó, cavidade ressonante está fora do escopo deste curso, porque não é um regime harmônico temporal. Vocês vão aprender isso noutra matéria. O que a gente pode fazer? Você pode considerar esse efeito aí, porque como o epsilon ele é complexo, né? Você tem que multiplicar alguma coisa complexa para essa igualdade também dar certo. Então, considera a frequência, né? Bom, essa igualdade aqui nunca vai dar certo, porque isso veio de uma análise fasorial, beleza? Tá. Então, a gente tem que pensar aqui, ou a gente... Bom, o que nós vamos fazer aqui só vale para perdas baixas, baixas perdas no dielétrico. Ou seja, o que a gente vai fazer daqui para frente só vale com mais precisão quando o valor do epsilon duas linhas for bem menor do que o valor do epsilon linha. Ou seja, quando a tangente de perdas do dielétrico tiver um valor muito próximo de zero. Tá? E aí, nesse caso, você sabe que daquilo que você já viu de oscilação em molas, né, com perdas, se as perdas forem baixas, como é a variação temporal da oscilação da mola? Ela vai caindo exponencialmente, né? Ela é amortecida exponencialmente. Ou seja, ao invés de você usar um fasor ou uma representação fasorial relativa à transformada de Fourier, a gente vai usar uma representação fasorial relativa à transformada que não é de Laplace. de Laplace, que é a mais geral. Onde lá em Laplace, ao invés de ômega, a gente usa a variável S, não é? Isso. Que é uma variável complexa, isso. complexa. Isso. No nosso caso, vamos salvar a formulação simplesmente definindo o ômega complexo. De tal maneira que aquele E elevado a J ômega T
Quando o ômega for complexo, vai virar um E elevado a J ômega T vezes E elevado a menos gama T. E gama vai ser o fator de amortecimento. E assim a gente ainda salva a formulação que a gente obteve desde o início do curso até agora, também vai continuar valendo, desde que você faça o ômega complexo. Ou seja, não é igual, mas é dual a fazer o K complexo. O K complexo vai estar associado, quando houver propagação, não é o nosso caso aqui, mas quando houver propagação, esse K complexo está associado à atenuação do campo. No caso de haver perdas e oscilação, ressonância, o ômega complexo, a parte imaginária, vai estar associada ao amortecimento. Então, inicialmente, nós vamos fazer isso. Vamos definir esse ômega como tendo um valor complexo e fazer a análise e ver o que acontece. Também vamos repetir a análise usando conceitos de conservação de energia, através da definição do fator de qualidade da cavidade. Mesma coisa que você, muito parecido do ponto de vista matemático, com o que vocês fizeram em circuitos, no filtro RLC, não tinha lá, ou no circuito, não, no circuito LC não tem, não faz sentido, mas no circuito RLC não tinha lá a definição do fator de qualidade, em teoria de circuitos? Eu estou enganado. Não, sim, é isso mesmo, é o mesmo princípio. É a mesma matematicamente é a mesma teoria por trás, tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então você que já fez física, movimento oscilatório, não sei nem mais como se chama isso, ou teoria de circuitos, circuitos RLC, a teoria é a mesma. Aqui a gente vai usar Laplace, tá? Então, mãos à obra. Agora é só fazer conta. Se você entendeu e engoliu o que foi dito até agora, daqui para frente é tranquilo. É só fazer conta, tá? Então, esse blá, blá, blá já foi dito. Só fixar aqui a notação. Então, ômega, a gente vai continuar chamando ômega, aquele ômega que aparece no K. O K continua sendo ômega raiz de μ. Só que esse ômega agora vai ser complexo. Então, para distinguir aqui os parâmetros, a parte real de ômega, que seria o ômega, a frequência propriamente dita, a gente vai chamar de ômega 1. Então, ômega 1 é a frequência de oscilação. No caso, como é ômega, frequência angular. Ela é a frequência de oscilação. É o nosso cosseno de ômega 1t. Só que a gente vai continuar usando o ômega para aquele termo que aparece dentro do K. K ao quadrado continua sendo ômega ao quadrado μ. Só que agora a frequência de oscilação é a parte real desse ômega. E a gente vai chamar essa parte real de ômega 1. Quando não houver perdas, lógico, o ômega 1 é o próprio ômega. E a parte imaginária, positiva, repara que aqui é E elevado a J ômega T. Então, essa parte imaginária é positiva, justamente para quando você jogar no E elevado a J ômega T, J com J vai dar menos 1, aí você vai ter E elevado a menos gama T. Esse gama é o fator de amortecimento. Unidade Nepers, que é adimensional, por segundo. Então, cuidado, agora não é mais por metro, por segundo. Não é fator de atenuação, é um fator de amortecimento. Ou melhor, não é a constante de atenuação, é o fator de amortecimento. Nepers por segundo. E aí vamos jogar essa definição na equação característica anterior. Onde eu já troquei aqui, ó, a minha permissividade complexa por epsilon' menos j epsilon duas linhas. E o ômega por ômega 1 mais j gama. Logicamente que quando o epsilon duas linhas for zero, o gama vai ser zero. E você recai, e o ômega 1 vai ser igual a ômega, e você recai no caso ideal. Neste caso, nós temos aqui um produto de dois termos complexos,
e, obviamente, que o produto deles vai dar real. Na hora que esse produto for feito, obviamente que a parte imaginária do produto tem que dar zero, porque deste lado, ó, ele continua sendo um número puramente real, porque as condições de contorno não mudaram, as paredes continuam condutoras elétricas perfeitas, os altovalores Kx, Ky, Kz continuam tendo a mesma expressão. Então a gente manipula essa igualdade aqui e a gente reescreve a equação dessa maneira. Onde Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado, esse negócio daqui, ó. Só que esse negócio daqui, ó, esse somatório, tem a ver com a frequência de ressonância do modo caso não houvesse perdas no interior do guia. Ou seja, é a frequência de ressonância quando o epsilon duas linhas e, consequentemente, o gama são nulos. Então, essa situação, fazer o epsilon duas linhas nulo, vai nos dar uma frequência de ressonância que, obviamente, não é nem ômega 1. Mas a gente vai chamar isso da frequência natural de ressonância da cavidade para aquele modo que a gente está investigando. Então, essa definição de frequência natural de ressonância vai ser feita aqui justamente para a gente não ter que ficar escrevendo esse somatório aqui, que é muito grande. Então, a gente vai usar a expressão daquela transparência que a gente viu no início da aula de hoje e reescrever esse somatório aqui, Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado, em termos de uma frequência natural de ressonância. Ou seja, é a frequência de ressonância do nosso problema, fazendo o epsilon duas linhas tendendo para zero. Lembrando que aqui as perdas são pequenas. Então, o epsilon duas linhas já é pequeno. Então, você dá mais um petelequinho nele para fazê-lo nulo, e aí você vai definir a frequência de ressonância natural dessa maneira aqui, ó. Onde, ao invés do epsilon complexo, você vai pôr aqui só a parte real do epsilon, o epsilon linha. Isso aqui vem daquela fórmula, K ao quadrado é igual a Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado. Então, esse ômega R aqui, essa frequência natural da cavidade, ela vai ser definida só para não ter que escrever esse negócio aqui, ó, porque isso aqui enche a paciência. Então, onde aparecer Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado, a gente vai substituir por mi epsilon linha ômega R ao quadrado. Alguma dúvida em relação à definição da frequência natural de ressonância da cavidade para aquele modo que está sendo investigado? Não, tranquilo. Beleza? E aí eu substituo essa definição na fórmula anterior. Ó, troquei isso daqui por isso. E eu reescrevo, então, ó, esse termo igual a esse. E as fórmulas ficam menores. Vai facilitar na hora de manipular. Obviamente, repare, quando o epsilon duas linhas for zero, o gama é igual a zero e o ômega 1 é o próprio ômega R. Então, quando a perda tender para zero, o ômega 1, a frequência de oscilação, é a própria frequência natural da cavidade. Se houver perdas, essa frequência de oscilação é um pouco menor, se as perdas forem pequenas, do que a frequência natural da cavidade, para aquele modo. E aí o que a gente vai fazer é expandir isso daqui, sempre assumindo que a razão é epsilon duas linhas sobre epsilon linha, ou seja, sempre assumindo que a tangente de perdas é muito pequena. A gente vai expandir isso daqui em série de Taylor, pegar os primeiros termos, vamos igualar a parte real de um lado com a parte real do outro, a parte imaginária de um lado com a parte imaginária do outro e chegar em expressões tanto para o ômega 1 como para o gama
em função das características do dielétrico e em função da frequência natural, que por sua vez depende do modo, ou seja, depende dos autovalores, e depende das dimensões, consequentemente, das dimensões do guia, das características do dielétrico, etc. Então, tudo isso está escondido aqui dentro do ômega-R. E por isso que a gente quis escrever desse jeito, ó, definir essa frequência natural da cavidade para facilitar a análise, as manipulações algébricas. Então, repara, passando esse termo para o outro lado, ou melhor, desculpa, passando esse termo para cima, né? E depois tirando a raiz quadrada dos dois lados, nós temos essa expressão. Lembrando que ômega é ômega 1 mais J gama. E aí, sempre assumindo que as perdas são baixas, nós vamos expandir esse termo daqui, ó, essa raiz quadrada, em termos da série de Taylor. Então, não vou mostrar isso, vocês já viram isso em outros lugares. Isso aqui é expansão em série de Taylor, pegando só os 3 primeiros termos. Repara, temos 2 termos que vão contribuir para a parte real da equação e um termo que é aqui, ó, na parte imaginária. Lembrando que isso aqui, ó, é ômega 1 mais J gama. A parte real igualadas, né? A parte real de um lado com a parte real do outro. Vai te dar uma expressão para o ômega 1. E a parte imaginária de um lado, igualada à parte imaginária do outro, vai dar uma expressão para o gama. São essas expressões aqui, ó. ômega 1 vai ser igual a ômega-R, que multiplica o primeiro termo mais o terceiro, enquanto que gama vai ser igual a ômega-R, que multiplica epsilon duas linhas, dividido por 2 vezes epsilon linha. Está aí caracterizada não só a sua frequência de oscilação, ômega 1, como também o fator de amortecimento, gama, dadas as características da cavidade e dada a tangente de perdas do dielétrico. Repare que esses 2 termos dependem da tangente de perdas. Se não houver perda, esses 2 termos são nulos, e aí você tem simplesmente que a frequência de oscilação, ômega, é a própria frequência natural para aquele modo dentro da cavidade. Por enquanto, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Beleza. Então, e a expressão do gama, aí simplesmente o que eu fiz foi pegar a expressão do ômega-R e, de novo, reescrever isso em termos do kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. E está aqui a expressão para a frequência de oscilação. Repare que ela é menor, um pouco menor, porque esse termo é pequeno, e elevado ao quadrado é menor ainda. Então, ela é um pouco menor, é 1 menos, tá vendo? É um pouco menor que a frequência de ressonância, natural de ressonância da cavidade. Ou seja, as perdas fazem com que a oscilação mais intensa ocorra por uma frequência um tiquinho menor daquela que seria a frequência de ressonância caso não houvesse perda nenhuma no dielétrico. E isso conclui a nossa análise. Aqui temos informações necessárias e suficientes para resolver os problemas. Temos tanto a fórmula para a frequência de oscilação, como para o fator de amortecimento. Mas eu quero repetir a solução do problema usando conceitos de conservação de energia através da definição de um fator de qualidade para essa cavidade. Eu acho que isso vai complementar o estudo e, como vocês já fizeram disciplinas de circuito antes, vai juntar, se vocês lembrarem ainda da teoria, né? Juntar com aquilo que vocês viram em circuitos RLC através do estudo do fator de qualidade. Ainda tem mais. Porque a gente vai precisar desse ômega 1 ao quadrado.
Então, o que eu fiz aqui foi elevar ao quadrado essa expressão. Vai aparecer aqui um termo, tangente de perdas elevada à quarta. Se a tangente de perdas é pequena, elevada a 4, então eu simplesmente ignorei este termo ao quadrado nesta igualdade aqui, nessa aproximação. Isso porque em algum lugar eu vou precisar desse ômega 1 ao quadrado, então já aproveitei o espaço na transparência para definir. Passando para o domínio do tempo, e só agora eu vi esse erro aqui, ó. Isso aqui deveriam ser dois símbolos, um para o campo elétrico no domínio do tempo, outro para o campo magnético no domínio do tempo, por causa das fontes do Office, e volta e meia esse Office fica atualizando, essas fontes aqui no meu laptop sumiram. Aqui devia ser um Ezinho para representar o campo elétrico no domínio do tempo, e aqui devia ser um H para representar o campo magnético no domínio do tempo. Aqui apareceram essas mãozinhas, agora paciência, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar as expressões fasoriais, lembrando que agora os nossos fasores não são mais relativos à transformada de Fourier, sim à transformada de Laplace, mas o processo continua o mesmo. Então, para passar para o domínio do tempo, a gente tem que fazer é pegar o fasor, multiplicar por E elevado a j ômega t e tirar a parte real. Essa operação não muda. O que muda aqui é que o nosso agora é complexo, é ômega 1 mais j gama. E esse termo gama, por causa desse produto j vezes j, vai dar E elevado a menos gama t. E elevado a menos gama t é real, já passa para fora do operador real. Aqui, ó. Então, o que você tem, ó, é a oscilação de sempre, só que amortecida por esse termo. Ou seja, isso aqui já não é mais um campo harmônico no tempo. É um campo que oscila com frequência ômega 1, mas essa variação é amortecida no tempo por esse fator. A oscilação vai diminuindo, diminuindo até parar no limite que o t tende para o infinito, ou quando o gama é muito, muito grande e você já não consegue mais observar na prática tais variações. Tirando fora essas mãozinhas aqui, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Beleza. Então, observe que a frequência de oscilação, ômega 1, é menor, um pouco menor, que a frequência natural de ressonância, ômega R. Bom, agora a gente vai repetir tudo de novo, só que usando uma outra metodologia, definindo o fator de qualidade, que em princípio você vai olhar, provavelmente você vai olhar para a definição e vai falar, puxa, mas por que está definindo desse jeito? Mas depois que a gente fizer as contas, vai ficar óbvio por que a definição do fator de qualidade é desta maneira. Então, o fator de qualidade, para uma certa frequência, é a frequência angular, ômega, multiplicando a razão da energia média armazenada no interior da cavidade pela potência média dissipada. Logicamente que se não houver perdas, se a cavidade for ideal, o denominador dá zero e o fator de qualidade estoura para o infinito. Ou seja, cavidades com baixas perdas têm fator de qualidade muito elevado. Algo que já acontecia na teoria de circuitos. Quando R, a resistência do seu circuito RLC, tende para zero, o fator de qualidade estoura para infinito. E a simbologia que a gente vai usar para representar essa igualdade é a mesma usada antes. Então, energia média armazenada vai ser dado por esse W maiúsculo entre esses, não sei como é que se chama isso daqui. Essa aqui vai representar valor médio, valor esperado dessa energia armazenada, tanto no campo elétrico como no campo magnético. E potência média dissipada vai ser dada por esse P maiúsculo. Por enquanto, essa potência está sendo dissipada só no dielétrico, porque os condutores continuam perfeitos. Na próxima aula, esse P vai ser a soma
da potência dissipada no dielétrico, se houver, com a potência dissipada nas paredes, se houver. E aí a gente vai estender a definição do fator de qualidade para considerar também perdas no metal. Quando você tiver perdas no condutor, essa definição do fator de qualidade vai ajudar a gente a resolver o problema. Por isso que a gente está definindo isso agora. Então, apesar do problema do dielétrico já estar resolvido, vamos resolvê-lo de novo usando o conceito de conservação de energia, porque isso vai ajudar a gente, na próxima aula, a acrescentar ao problema as perdas no condutor. Bom, qual a vantagem de definir o fator de qualidade dessa maneira? É porque da física, da conservação de energia, a gente sabe que potência média dissipada tem a ver com o negativo da variação temporal da energia média armazenada. Acontece que, da definição do fator de qualidade, ó, dessa igualdade aqui em cima, P é dado por essa razão aqui, ó, onde ômega-R é uma constante e o fator de qualidade também é uma constante. Então, você tem aqui uma constante vezes a energia média é igual a menos o negativo da derivada da energia média. Qual é a função que derivada dá ela mesma? A menos uma constante. É exponencial. Então, esta igualdade aqui é uma equação diferencial, cuja solução é muito simples. É isso daqui, ó. Onde esse termo é a energia armazenada média, né? Que você tinha no instante de tempo que você definiu como sendo t igual a zero. A partir do momento que você começou a contar o tempo. Ora, se as perdas são baixas, essa energia média armazenada é proporcional ao quadrado do campo. Mais uma vez, ó, setinha apareceu no lugar do símbolo que devia representar aqui ou o campo elétrico ou o campo magnético. Então, se as perdas são baixas, a energia média armazenada é proporcional ao módulo do campo ao quadrado. Mas o módulo do campo ao quadrado, a gente viu, o módulo do campo é proporcional a E elevado a menos gama t. Ao quadrado, E elevado a menos 2 vezes gama t. Então, igualando essa expressão com esta daqui, nós temos a fórmula para o fator de amortecimento, ó. E, obviamente, igualando esta expressão com a anterior, nós temos uma fórmula para o fator de qualidade. Olha que beleza. Se as perdas forem baixas, o fator de qualidade é simplesmente o inverso da tangente de perdas. E olha que outra coisa bacana. Isso vale para qualquer modo. O fator de qualidade só depende da tangente de perdas do dielétrico em questão. Não depende do modo. Não depende da frequência natural daquele modo. Só depende do dielétrico. Só depende, é igual, né, ao inverso da tangente de perdas. Se a tangente de perdas tender para zero, o fator de qualidade tende para o infinito. Isso é um resultado legal, ó. O fator de qualidade não depende do modo. Todos os modos TE e TM dentro da cavidade, desde que as perdas no dielétrico não sejam muito pronunciadas, têm o mesmo fator de qualidade. Ou seja, o fator de qualidade quando as perdas forem apenas no dielétrico e quando tais perdas forem suficientemente pequenas. O fator de qualidade é da cavidade e não do modo. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. Então, você pode, do jeito que você quiser, ou escrever esse fator de amortecimento em termos do fator de qualidade da cavidade, no caso das perdas serem só no dielétrico, e é o que vai acontecer na próxima aula quando incluirmos as perdas no condutor, porque repara,
Para incluir a perda no condutor, basta somar aqui ó, a potência dissipada nas paredes da cavidade. O Q vai ser o mesmo, e consequentemente isso aqui vai ser o mesmo, e consequentemente isso aqui vai ser o mesmo. Então, esta é a fórmula que a gente vai usar na próxima aula e que vai incluir também as perdas no condutor, nas paredes condutoras. Mas se por acaso as perdas forem só no dielétrico, você pode preferir escrever desse jeito, em termos da tangente de perdas. Esse é o jeito melhor, porque aqui a gente vai poder incluir tanto as perdas no dielétrico quanto as perdas no condutor. Então a gente vai preferir escrever desse jeito. Mas se as perdas forem só no dielétrico, então o fator de qualidade é igual a isto daqui. E só, e apenas isso. E isso vale para qualquer modo. Antes de mudar a transparência, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Beleza. Então, repare que eu estou repetindo a fórmula anterior e, consequentemente, só considerando perdas no dielétrico. Aqui está a expressão que eu tinha obtido antes para a frequência de oscilação em função da tangente de perdas ao quadrado. Mas a gente viu que se as perdas forem só no dielétrico, a tangente de perdas é o inverso do fator de qualidade. Então aqui tem uma fórmula que te dá a frequência de oscilação em termos do fator de qualidade, que é a fórmula que a gente vai preferir na próxima aula, porque aí a gente vai incluir dentro desse fator de qualidade também as perdas no condutor. Então esta é a fórmula que a gente vai preferir usar. E que no caso das perdas serem apenas no dielétrico, pode ser reescrita dessa maneira. Isso aqui vale só para perdas no dielétrico. Isso aqui vai valer para as perdas tanto no dielétrico como no condutor. Por isso que a gente está aproveitando a aula de hoje para já definir esse fator de qualidade. E aí, mais uma vez, a letra aqui que ficou faltando, isso aqui devia ser uma letrinha representando o campo elétrico. No domínio do tempo, a menos de constantes, ou a menos de termos que variam com a posição, x, y, z, mas isso, para a transformada de Laplace, não é importante. Então, para a transformada de Laplace, funções que variam com x, y, z são constantes. O que nós temos ó, é um campo proporcional a essa exponencial. E usando a transformada de Laplace, a gente consegue mostrar, sem grandes complicações, que a menos da variação espacial, o módulo desse fasor ao quadrado é dado por isso daqui. Ó. E aí, qualitativamente, eu desenhei essa função aqui do lado, ó, esse gráfico aqui. Ou seja, havendo perdas, e no caso a perda é no dielétrico, o modo deixa de existir só para uma frequência. Na verdade, o campo daquele modo vai existir em todas as frequências, desde menos infinito a mais infinito. Logicamente que mais concentrado, o seu espectro vai estar mais concentrado em torno da frequência de oscilação. Se você tirar a derivada deste termo, a derivada em relação a ômega, e igualar a zero, você vai ver que o máximo desta função ocorre exatamente quando o ômega for igual ao ômega 1. Ômega 1 esse é um pouco menor que a frequência natural daquele modo. O que você acha que vai acontecer com este gráfico, com esta curva em vermelho, no limite em que o epsilon duas linhas tender para zero? Ou seja, no limite em que o fator de qualidade da cavidade tender para o infinito. O que você acha que vai acontecer com esse gráfico?
Peraí, um minuto, só tô pensando Uhum. aqui. Ahn, Pensa em termos físicos, ao invés de ele, pensar nas equações. Não olha para as equações, pensa ah, eu- fisicamente. O que, que acontece quando a cavidade não tem perdas? então isso aí vai aumentar, né? No caso, a amplitude desse gráfico aumenta, eu acho. E esse gráfico tende a ser o quê? Ele tende a virar o quê? Ah, ele tende a virar. Não, como assim? No caso, Quando você não tem perdas, o modo pode existir em qualquer frequência? não. Só pode existir em que frequência? Na, na frequência de ressonância dele, né? Isso. Logo, quando Ah, as então. perdas no guia não, perdão, Ah, na não, tá cavidade, certo. quando elas começarem a tender para zero, o que, que vai acontecer com esse gráfico? Nossa, não, isso é vacilo, porque isso aí, na verdade, a gente já vê. Esse gráfico achata. Tipo, não é achata, ele Ele vira espreme, né? um Tipo assim, impulso. impulso, isso. Ele vai ficando cada vez mais estreito até virar no Isso, limite estreito. do epsilon Ele duas estreito. linhas, tendendo para zero. Nesse limite, ele tende a virar um impulso centrado Hum, em ômega R. Centrado não, definido, né? Porque ele é um impulso em ômega R. Ou seja, essa curva ela tende a se estreitar e a se deslocar para a direita, até tender a um impulso em ômega R. E quanto maiores forem as perdas, mais achatada fica essa curva e mais deslocada para a esquerda. Isso vai acontecer tanto com as perdas no dielétrico, que é o caso atual, mas também quando a gente incluir as perdas no condutor. Então, as perdas fazem com que, na verdade, o campo, a energia daquele modo se distribua para todo o espectro, para todo o conjunto de frequências, para todo o domínio, ômega. Só que vai ficar mais concentrado em torno da frequência de oscilação ômega 1. Beleza? beleza. Bom, lembrando que isso aqui está ao quadrado, né? Densidade de potência. Então, se você definir isso daqui como a faixa de operação da cavidade para aquele modo e usar como é que se diz, o conceito, né? Ou não é conceito, mas a métrica de 3 dB abaixo para definir a faixa de operação, que aqui a gente vai chamar de BW. Para a gente definir esse BW, é só chegar aqui e igualar isso a 1 meio. 3 dB abaixo é metade. Então a gente iguala isso daqui a 1 meio e resolve a equação. Ou seja, quais são os valores de ômega, aonde estes dois valores daqui correspondem à metade deste valor, que é o máximo. Então, o valor máximo é simplesmente igualar isso a ômega 1. Igualar isso a ômega 1 vai dar 1 sobre gama ao quadrado. Então, metade disso é 1 sobre 2 gama ao quadrado. Então, aí está o máximo. E aqui está a metade, 1 sobre 2 gama ao quadrado. Se você igualar isto daqui a isto daqui, você vai obter dois valores de frequência, que são os valores que vão limitar a sua faixa de operação. Tirando a diferença entre esses dois valores, os detalhes, como é muito fácil essa conta, né? É só inverter dos dois lados, elevar, tirar a raiz quadrada, né? Aliás, passar esse termo para o outro lado, essas contas são fáceis. A largura BW, que define essa faixa de operação segundo o critério de 3 dB, é simplesmente a frequência natural da cavidade, ômega R, que se as perdas forem baixas é praticamente igual a ômega 1, você não vai cometer erro muito grande chamando isso aqui de ômega 1, se as perdas forem baixas, dividido pelo fator de qualidade. Essa é a fórmula geral. Esta é a fórmula geral.
ela vai valer, inclusive, quando a gente incluir as perdas no condutor na próxima aula. No caso das perdas serem apenas no dielétrico, você pode usar essa outra equação aqui, ó. Dado que o inverso do fator de qualidade é a tangente de perdas. Então aqui, ó, repara, quando as perdas tenderem para zero, o BW tende para zero, o ômega 1 tende para ômega R, e você tem um impulso localizado em ômega R. Quanto maiores forem as perdas no dielétrico, maior é o BW, ou seja, essa curva fica mais achatada e a energia é mais redistribuída em torno da frequência de oscilação. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. E aqui está, enfim, como daqui a pouco você vai ser um engenheiro eletricista e você já viu teoria de circuitos, aqui está a equivalência com o circuito RLC de circuitos. Não vou entrar em detalhes, tá? Mostrar que o fator de qualidade é o inverso da tangente de perdas, desde que as perdas sejam apenas no dielétrico, dava para ter provado sem usar o conceito do ômega complexo. Então, se você pegar nos livros, provavelmente, nos livros de graduação, provavelmente o autor não vai falar de ômega complexo. Ele vai resolver o problema como a gente resolveu agora, usando o fator de qualidade, e vai provar que esse fator de qualidade é dado pela razão epsilon' sobre epsilon duas linhas, porque isso pode ser obtido direto das equações de Maxwell. E a gente vai provar isso na próxima transparência. A expressão de Q pode ser obtida diretamente da conservação de energia. Ou seja, a gente não precisava ter passado pelo complexo. Eu quis passar só para dar uma informação a mais para vocês. Mas provavelmente no livro-texto ele não deve usar o ômega complexo. Ele deve resolver tudo usando a definição do fator de qualidade e provar, como a gente vai provar agora, que o inverso do fator de qualidade é a tangente de perdas. Repara, por definição, o fator de qualidade é igual a ômega, a frequência angular, que multiplica a energia média armazenada dividido pela potência dissipada. A energia média armazenada é a energia média armazenada no campo elétrico mais a energia média armazenada no campo magnético. Mas nós já vimos em várias situações que, não havendo fluxo de energia nem para dentro nem para fora do volume, e não havendo fontes no interior do volume, que é o nosso caso, a gente já viu antes que a energia média armazenada no campo elétrico é igual à energia média armazenada no campo magnético. Então, isso daqui é igual a 2 vezes a energia média armazenada no campo elétrico, que, por sua vez, é a parte real do epsilon complexo, dividido por 2, integrando no volume o módulo do fator campo elétrico ao quadrado. Eu só coloquei isso aqui aproximadamente igual porque o regime não é mais harmônico temporal, mas as fórmulas, se as perdas forem baixas, continuam válidas. A potência dissipada no dielétrico é dada por essa expressão aqui, ó. Onde aqui entra ômega epsilon duas linhas. Faz o papel do sigma, faz o papel da condutividade. No caso aqui não é um condutor, é um dielétrico, então ao invés de sigma, a gente usa aqui ômega epsilon duas linhas. Tive isso no início do curso. Dividindo uma expressão pela outra, olha lá. Então dava para ter provado que o fator de qualidade é o inverso da tangente de perdas, caso as perdas sejam apenas no dielétrico e elas sejam suficientemente pequenas. Dava para provar que Q é igual a isso e que ômega 1 e gama são dadas pelas expressões envolvendo Q, sem ter definido o fasor com frequência complexa.
que é provavelmente o que vai estar no livro-texto. Mas dava para fazer tudo, ó, sem passar pela frequência complexa. E observe, como já foi antecipado, ó, esse fator de qualidade não depende do modo. Essas definições são gerais, elas valem para qualquer modo, seja ele TE ou TM. Isso é verdade sempre, desde que você não tenha perdas no condutor. Isso vai ser tratado na próxima segunda-feira. Aliás, minto, né? Ô, Vitor, e mais tarde, Oi. Kaique, lembra que segunda é feriado. Então, segunda-feira agora, dia 12 Ah, de outubro, nós não vamos ter aula. Então, a gente só vai ter aula na próxima beleza. quarta-feira, daqui a uma semana, quando a gente, então, vai ver as perdas no condutor e praticamente concluir o curso. Beleza? Beleza. Então, para terminar a aula, vamos resolver um problema só levando em conta perdas no dielétrico. Então, nesse problema, as paredes ainda continuam sendo condutoras elétricas perfeitas. E aí eu resolvi, enfim, fazer com que a cavidade seja cúbica, ou seja, todas as três dimensões são iguais, todas iguais a 3 centímetros. O interior é preenchido por um dielétrico com perdas, embora baixas, ó. A tangente de perdas vai ser 0,01 dividido por 2. Mas tem perdas. O modo em questão é o TE101. Mas observe que o fator de qualidade, que é o inverso da tangente de perdas, vale para qualquer modo. Eu só estou pondo um modo aqui porque em algum momento eu preciso da frequência natural de ressonância. E a frequência natural de ressonância, essa sim depende do modo. Então vamos fazer as contas assumindo o que seria o modo fundamental caso a dimensão B fosse a menor de todas. Como todos são iguais, significa que temos três modos fundamentais. O TE101, o TE011 e o TM110. Todos eles são fundamentais. Mas a gente vai fazer para esse daqui. Ó. Determine o fator de qualidade e a faixa de operação dessa cavidade usando o critério de 3 dBs. Ficou faltando falar isso, né? Bom, se o modo é o TE101, a frequência natural de oscilação para esse modo, para essa cavidade, é calculada, como já foi mostrado antes, só que ignorando a parte imaginária da permissividade complexa. Então, nesta conta aqui, o epsilon, a permissividade, é simplesmente 2 vezes epsilon zero. Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Dentro dessa raiz quadrada tem lá o kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Só que todas as dimensões são iguais. Então, 1 sobre A é igual a 1 sobre B, que é igual a 1 sobre D. No caso aqui, ó, o ky é zero. Ficam só o kx e o kz. Os dois são iguais, então, ao invés de somar, eu multipliquei por 2. E cuidado, ó, as dimensões foram dadas em centímetros, e aqui eu coloquei em metros. Cuidado com as dimensões. Aí você faz as contas, a frequência natural angular ômega de ressonância é π vezes 10 elevado a 10 radianos por segundo. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. O fator de qualidade, que não depende do modo, é simplesmente o inverso da tangente de perdas. No nosso caso, 2 dividido por 0,01, 200. Então, o fator de qualidade é igual a 200, que, por sua vez, é igual à frequência natural de ressonância do modo, que a gente calculou aqui, dividido por 2 gama, onde gama é o fator de amortecimento. Consequentemente, o fator de amortecimento para este modo, o fator de qualidade não depende do modo, mas o fator de amortecimento depende, porque ele depende de ômega-r, que por sua vez depende do modo. Deu π sobre 4, 1 quarto de π, vezes 10 elevado a 8 nepers por segundo. Valor alto, ó. Valor alto.
Significa que quando você colocar isso na exponencial, rapidamente vai para zero a variação. O campo dentro some rapidinho, apesar das perdas serem pequenas. Não foi pedido, né? Não foi pedido, mas eu estou aproveitando aqui também para dar a frequência natural de oscilação, usando essa equação aqui, ó. Como o fator de qualidade é alto, acaba que a frequência de oscilação, como esperado, é menor que a de ressonância. Mas repara, é quase igual, pô, 0,999991. A frequência de oscilação é praticamente igual à frequência natural da cavidade, dado que as perdas são baixas. Mas apesar das perdas serem baixas, olha só, o campo rapidinho vai para zero. Você joga campo lá dentro, fecha, não deu nem tempo de fechar a cavidade, o campo já sumiu. Por isso que no forno de micro-ondas você tem que ficar constantemente bombeando energia lá para dentro. Se você tiver um forno de micro-ondas em casa, for dar uma olhada, você vai ver que dentro dele, abre a porta, né? Antes, olha para dentro, você vai ver na parede uns buraquinhos. É por ali, ó, lá atrás tem uma válvula Kleinstrom, está o tempo todo enfiando potência, energia lá para dentro em aproximadamente 2,4 GHz. Que foi a frequência, né, que a tecnologia permitiu, depois da Segunda Guerra, para fabricar fornos de micro-ondas para as donas de casa americanas mais barato possível. Prosseguindo o problema, a faixa de operação, usando o critério de 3 dB, é 2 vezes gama, consequentemente um quarto é 0,25, ou seja, é 25 MHz. 25 vezes 10 elevado a sexta Hz. 25 MHz. Isso conclui o problema. Alguma pergunta? Não, acho. Não. Tranquilo. Então, na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente vai incluir as perdas nas paredes condutoras. E aqui, sim, o fator de qualidade vai ser útil. Que, olha só, vai ser simplesmente incluir as perdas na parede condutora, dentro daquela potência média total dissipada. Você vai poder incluir tanto perdas no dielétrico, isso a gente já fez hoje. Mas a gente vai poder incluir também perda no condutor. E, da mesma maneira, você tem energia armazenada no interior da cavidade, ou seja, no meio dielétrico. E como o condutor não é mais perfeito, você tem campo que penetra para dentro do condutor. Mas se o condutor for muito bom, a profundidade de penetração é tão estreitinha, tão fininha, que essa energia armazenada no volume do condutor é desprezível comparada com a energia que fica no volume da cavidade propriamente dita. Então a gente vai ignorar este termo aqui. A gente vai ignorar este termo e simplesmente incluir as perdas no condutor. E a gente vai fazer isso usando aquele truque que a gente já usou no guia, que a gente já usou na linha de transmissão. É utilizar o conceito de impedância de superfície, a densidade de corrente induzida na superfície, integrar isso daí nas 6 paredes e obter a expressão para a potência média dissipada no condutor. Quanto melhor o condutor, melhor a aproximação. E aí nós vamos ter um fator de qualidade associado às perdas no dielétrico e um fator de qualidade associado às perdas no condutor. Consequentemente, vamos ter um fator de amortecimento associado às perdas no dielétrico e um fator de amortecimento associado às perdas no condutor. O total é a soma dos dois. Havendo perdas nos dois, você tem 2 termos somados. Se só tiver num deles, é só num deles. E o problema resolve-se da mesma maneira como foi resolvido esse. Só que o próximo problema que vamos resolver na próxima aula vai incluir perdas no condutor, que vai deixar de ser perfeito. E isso praticamente vai encerrar o curso. A última aula vai ser mais para falar um pouco de antenas e fazer alguma revisão
caso seja necessário antes da prova. Alguma pergunta? Beleza. Não, Beleza? tudo tranquilo. Então, Beleza. eu vou encerrar a aula aqui, vou parar a gravação. E daqui a pouco eu ponho o link